Tudo bem? Hoje eu vou tratar aqui de alguns assuntos da trigonometria que são essenciais, né? Que é essa manipulação com arco, arco dobro, arco metade, arco triplo também, que eu vejo muita gente só decorando a fórmula e não entendendo o raciocínio por trás. Por exemplo, muitos professores, eles mostram essa fórmula aqui, dizendo que é a fundamental da trigonometria, a relação fundamental da trigonometria, mas muitas vezes você não sabe de onde ela vem. Então, eu separei aqui algumas coisas que a gente vai usar nessa aula e que não só decorar a forma, mas entender o raciocínio por trás. Aliás, o ideal é que você não decore, mas sim que você entenda o raciocínio para caso você esqueça, você consiga tirar ela do zero. Então, eu vou mostrar de onde é que vem essa fórmula aqui da relação fundamental da trigonometria, tá certo? E outras também, mais pra frente. Digamos que eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa A, catetos B e C, não importa a ordem, e um ângulo X aqui qualquer. E aí eu vou descobrir aqui o seno desse ângulo X, por exemplo. O seno desse ângulo X vai ser o quê? Justamente o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, beleza? Então o que é que a gente conclui? Que B é a mesma coisa que A vezes o seno desse ângulo X. Então guarda isso aqui, tá? E aí eu vou calcular agora o cosseno desse mesmo ângulo, desse ângulo X aí. Vai ser o quê? Cateto adjacente, C sobre A. E aí a gente chega aqui, C é a mesma coisa que A vezes o seno, A vezes o cosseno desse ângulo X, beleza? E aí, agora, sabendo os valores de B e C, eu posso simplesmente jogar um Pitágoras aqui, ó. A gente sabe que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado vai ser o quê? O que é B? B é A vezes seno do ângulo, só que isso tudo aqui é elevado ao quadrado, mais C, que é justamente, ó, aqui é o B, né? E aqui é o C. A vezes o cosseno do ângulo, isso aqui é elevado ao quadrado. E aí, fazendo as devidas potenciações aqui, né? Fica A2 que multiplica seno ao quadrado de x. Pelo amor de Deus, não é seno de x ao quadrado. Isso aqui é totalmente diferente de seno ao quadrado de x, tá certo? A gente tá falando que é isso aqui e não isso aqui, beleza? Cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus, porque senão dá outra coisa. E aí, mais, né? A2 que multiplica cosseno ao quadrado do ângulo x. E aí eu vejo que eu estou tendo uma soma e o A está tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então eu posso cancelar tudo isso aqui, ó. E a gente chega aqui, 1 é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, a mesma fórmula, ó. E aí eu quero mostrar para você, né, justamente de onde ela vem, porque é mais interessante do que só decorar a fórmula, beleza? Tá ao contrário, mas dá no mesmo, né? E aí, outras coisas que você tem que saber em trigonometria. Por exemplo, eu tenho o seno de A mais B. Quanto é isso aqui? Isso aqui é o seno A que multiplica o cosseno de B mais seno de B que multiplica cosseno A. Tem algumas formas de decorar, né? A galera fala, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí, quando eu estou falando do seno, esse sinal aqui, ele não muda, ele permanece o mesmo. Porque a gente vai ver quando a gente vai falando de cosseno, ele vai alterar. Mas beleza. Então, se eu estou falando de seno de A menos B, esse sinal vai ser o mesmo aqui, ó. Então fica seno A, cosseno B, mesma estrutura desses dois, né? A estrutura aqui, ó, é a mesma, só mudando o sinal. Então, seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Agora, quando a gente vai falando de cosseno, ele é um pouco rebelde, digamos assim, né? O cosseno de A mais B, vejam que na fórmula ele muda o sinal, ó. Ele muda o sinal. E como é o cosseno de A mais B? É dessa forma. É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É o famoso cossa, cossa, senta, senta, né? Mudando o sinal. E aí, se eu estiver falando do cosseno de A menos B, aqui vai ficar um mais, vai ficar cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Beleza? Então, recapitulando. O seno de A... Deixa eu tirar essas marcações aqui para ficar melhor. Que às vezes fica muita information. Tirar isso aqui. Aí bora lá. Seno de A menos B
Seno de A mais B, A menos B. Pronto, ó. Se eu estiver falando do seno de A mais B, é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se eu estiver falando do seno da diferença, né? Só vai mudar o sinal. Quando eu estiver falando do cosseno de A mais B, é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Tô falando disso aqui. Se eu estiver falando do cosseno da diferença, ó, aqui fica o mais, aí fica cosseno A cosseno B, seno A seno B. Quando a gente estiver falando da tangente, também vai ter uma leve mudança aqui. A tangente de A mais B, eu vou manter esse sinal aqui de cima, então vai ficar tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B. E aqui no denominador eu vou trocar, ó, tá certo? Vai ficar 1 menos tangente de A que multiplica tangente de B. Então tem uma forma, né? Tangente A, tangente B. Aliás, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, né? É uma forma de você decorar. E aí, quando eu estiver falando da tangente de A menos B, eu vou manter o sinal no numerador, ó. O sinal é o mesmo, é um menos. E aqui no denominador, eu troco, né? Então, fica tangente de A menos B é tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A, tangente de B. Então, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, né? Uma forma de decorar. E aí, quais são as consequências disso aqui? Por exemplo, se eu estiver falando do seno de 2x, como é que eu posso chegar, né, na forma do seno de 2x? Eu podia só botar aqui a fórmula, mas eu acho que é interessante você construir o raciocínio do zero, para caso você esqueça, você entender como é que constrói. O seno de 2x, vamos fazer de uma forma que a gente já viu anteriormente. O que é o seno de 2x? Eu posso escrever isso aqui como seno, o seno de x mais x. Por quê? Porque isso aqui lembra muito isso daqui, ó. O seno de A mais o seno de B. É como se esse primeiro x fosse o A, né? E o segundo x fosse o B. Então, a gente já conhece essa forma aqui. É o seno de A vezes o cosseno de B, ó, bem aqui em cima, ó, que soma com o seno de A, cosseno de A. Seno de B, cosseno de A. Então, vamos lá. Vamos para a prática. Seno de x mais x. Isso aqui é o seno de x, que multiplica o cosseno de x, mais o seno de x, que multiplica o cosseno de x. Entenda isso aqui como sendo a soma de A mais B, tá certo? E aí, se você perceber, o seno de 2x, ó, o seno de 2x vai ser justamente 2 vezes seno x cosseno x, né? Porque é 1 seno x mais 1 seno x, aqui dá 2 seno x cosseno x. Então, primeira fórmula aí que a gente tem. Eu esqueci de falar alguma... pronto, lembrei. Dessa forma aqui, o que é que a gente também pode extrair, né? Que é extremamente importante. Ó, perceba que eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui igual a 1. Beleza, a gente pode chegar em outras relações. Eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por seno ao quadrado de x, tá? Todos os membros da equação por seno ao quadrado de x. Então, isso aqui fica 1 sobre seno ao quadrado de x. E aí, o que é que eu obtenho disso aqui? Isso aqui, seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x dá 1. Então, fica 1 mais. Galera, o que é cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x? Lembrem que tangente de um determinado ângulo é eu pegar a razão entre o seno desse ângulo pelo cosseno. Então, percebam que aqui é justamente o inverso da tangente. E o que é que a gente fala quando é o inverso da tangente? Perceba que é o inverso porque ao invés de ser seno dividido por cosseno, é cosseno dividido por seno. Então, isso aqui é o mesmo que o inverso da tangente. O que é o inverso da tangente? É a cotangente. Cotangente de x. Só que está elevado ao quadrado, né? Lembrem que cotangente, isso aqui é o inverso da tangente, né? A gente conta, um bizu é contar até a terceira letra, ó, e fica o inverso, né? Cotangente é o inverso da tangente, conta até a terceira letra e inverte. Beleza. E aqui a gente tem 1 dividido por seno ao quadrado de x. O que é 1 dividido por seno ao quadrado de x? Isso aqui é o inverso do seno. E o que é o inverso do seno? É justamente a cossecante, ó. Lembrem que a cossecante, como eu já falei, é só contar até a terceira letra, ó, e inverter. Então, a cossecante de um determinado ângulo x vai ser justamente o inverso do seno. Então, ficaria como sendo a cossecante ao quadrado de x. Outra relação que as pessoas muitas vezes não dão importância, mas que tem questão que você só sai
sem dar muito trabalho com essa forma, né? E outra também que eu vou mostrar agora, ó. Peraí, deixa eu só apagar isso aqui. Deixar isso aqui. E por isso que é interessante entender o raciocínio por trás ao invés de só decorar, né? E aí, ó, a mesma forma, vamos lá. Seno, eu posso extrair outra relação. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui igual a 1. Antes eu dividi por seno, né? Agora eu vou dividir por cosseno e vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Cosseno, eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, tá? De todos os lados, porque isso aqui mantém ainda a igualdade verdadeira da equação. Então, bora lá. O que é seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x? Isso aqui sim seria a tangente ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, isso aqui dá 1. E aí, a mesma coisa, ó. Agora, isso aqui sendo igual ao inverso do cosseno. O que é o inverso do cosseno? Isso aqui é justamente a secante, né, de x, isso aqui é ao quadrado. Então, outra forma que a gente obtém, mais uma vez, não decore, entenda o raciocínio por trás. Isso aqui é bem mais fácil do que só decorar, né? E aí, beleza, voltando aqui, agora sim, tudo completo. Para o seno de 2x, a gente viu que a gente pode abrir isso aqui em seno, como sendo o seno de x mais x, que é uma fórmula já conhecida, que eu mostrei aqui, ó. É essa fórmula aqui. E aí agora é só fazer, que dá seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Agora vamos supor que eu queira saber quanto vale o cosseno de 2x. Isso aqui é igual a quanto? Então vamos seguir justamente o mesmo raciocínio. Isso aqui é o cosseno de x mais x, ó. X mais x é 2x. E aí isso aqui vira justamente uma forma que eu já mostrei para vocês, ó. Como é que a gente pode escrever isso aqui? O cosseno de x mais x é como se fosse um A, né? E aqui um B. E essa forma a gente já conhece, então ficaria o cosseno de x, que multiplica o cosseno de x, menos, lembrando sempre de alterar o sinal, né? Deixa eu colocar aqui de outro jeito. Menos o seno x, que multiplica seno x. E aí a gente chega nessa relação, que o cosseno de 2x vai ser justamente o cosseno ao quadrado de x, né? Porque cosseno x vezes cosseno x é cosseno ao quadrado de x. Pelo amor de Deus, não é cosseno de x ao quadrado, menos o seno ao quadrado de x. Beleza? E dessa relação, a gente pode extrair outra coisa? Pode sim. Porque percebam uma coisa. Quando eu falei da relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui sendo igual a 1, que eu já demonstrei de onde a gente vem, a gente pode isolar e chegar, por exemplo, que o seno x, ó, seno ao quadrado de x, é 1, eu vou passar esse cosseno ao quadrado de x para o outro lado, mudando o sinal, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Da mesma forma que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, bora usar essa relação bem aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Copiar. Vim pra cá, ó. Cadê? Não tá colando não, meu filho? Pronto. Oxente, peraí. Pronto. Beleza. Eu falei que a gente pode substituir agora, ó, por exemplo, cosseno de 2x vai ser igual aqui. A gente chegou nessa relação aqui, né? Mas substituindo, por exemplo, o seno ao quadrado de x por, ó, seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x, a gente pode chegar em outra relação, ó. Vai ficar cosseno ao quadrado de x menos, lembra do parêntese. O seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá certo? E aí, ó, reorganizando isso aqui, a gente chega aqui, vai ficar cosseno ao quadrado de x, aí muda o sinal, né? Menos 1 mais, né? Esse menos está mudando o sinal aqui de todo mundo, cosseno ao quadrado de x. Portanto, o cosseno de 2x, além dessa forma aqui de escrever, né, aqui em cima, ó, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, a gente pode escrever como sendo 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Outro jeito aqui. Então, melhor do que você decorar a fórmula, é você, né, entender o raciocínio por trás. Se você esquecer isso aqui na questão, você pode tirar do zero, como eu estou tirando aqui. E aí, ó,
eu tinha substituído o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Só que eu posso fazer agora de outro jeito, ó. Vamos lá. Ó, eu vou substituir agora não mais o seno, mas sim o cosseno. Então, bora lá. Ó, cosseno de 2x é o quê? Eu vou substituir agora o cosseno ao quadrado de x, que eu já falei, é 1 menos o seno ao quadrado de x. Isso aqui menos o seno ao quadrado de x. Quando a gente reorganiza esses termos, a gente chega que o cosseno de 2x também pode ser escrito da forma 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Beleza? Então, assim, se você quiser saber também, por exemplo, a tangente de 2x, você vai seguir o mesmo raciocínio, fazendo como a tangente de x mais x, né? Isso aqui é a tangente de 2x. Aí, quando você faz, fica tangente de x mais tangente de x. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Eu falei que a tangente, por exemplo, de 1A mais a tangente de 1B vai ser dada por tangente de A mais a tangente de B, 1 menos, né, muda o sinal, tangente de A, tangente de B. Eu já mostrei essa fórmula. Então, bora usar aqui. Como é a tangente de x mais x, vai ficar assim. Tangente de x mais a tangente de x sobre 1 menos tangente x, que multiplica tangente x. Se você fizer isso aqui, vai dar 2 tangente x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x, da mesma forma que não é tangente de x ao quadrado. Então, essas fórmulas aqui, você não precisa necessariamente decorá-las. Você pode só entender o raciocínio por trás, beleza? E aí, quando você tem, por exemplo, um seno de 2x, lógico que é uma fórmula não tão difícil de decorar, né? É 2 seno x cosseno x. Mas você pode tirar ela do zero, que é o principal que eu bato sempre na tecla. Não decore fórmula, entenda de onde ela vem.